Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios da Capitalismo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos. E como é tradicional aos domingos, vamos fazer mais um Ações para Ficar de Olho essa semana, onde nós trazemos os principais destaques dos últimos dias e também daquelas ações que podem ter uma movimentação diferenciada nos próximos. Lembro que eu trago informações do mercado e também do nosso setor de análise e deixo também o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo dar um like, compartilhar e não esqueçam de deixar aqui nos comentários o que vocês acham aí que deve acontecer com o mercado e com as ações que eu vou comentar por aqui. Começando, né, pessoal, com os principais destaques aqui da economia brasileira e mundial, nós tivemos novamente o IGP-10, que é o Índice Geral de Preços divulgado pela FGV, Fundação Getúlio Vargas, com deflação. A gente deve perceber agora nos próximos índices, né, uma queda menor nos preços. A gente acredita em ter uma estabilidade aí nos próximos meses, né? Mesmo com essa alta recente aí que nós tivemos nos combustíveis. Nos Estados Unidos, a ata do FONC, né, do Banco Central Americano, em razão da última decisão de juros, eles afastaram aí a possibilidade de recessão no final desse ano. Nós entendemos um pouquinho diferente, né? Na nossa avaliação, a economia americana deve começar a estabilizar, a gente já vê alguns números relativos a isso. A questão da inflação ainda não está como aqui no Brasil, né, mais branda, mas a gente também espera que os números comecem a se estabilizar e com isso a gente deve ter indicação do Fed já para um ciclo de queda de juros esse ano ou no ano que vem, né? Como a gente já falou algumas vezes, não tem como saber quando isso vai começar, mas o importante é que o caminho vá para esse lado, que é o que a gente imagina. E mais uma vez, na China, nós tivemos números bastante ruins, tanto de vendas no varejo como de produção industrial, que voltaram a decepcionar em julho. E essa semana, né, teremos mais indicadores de inflação aqui no Brasil, dessa vez o IPCA 15, que é a prévia da inflação oficial, referente ao mês de agosto. A nossa expectativa é que a inflação suba até 0,20%. E na China, em razão aí dos números ruins que a economia vem divulgando, a gente percebe a economia recuperando depois da reabertura em função do Covid, bem mais lentamente até do que a gente esperava, e isso vai acabar fazendo com que o governo chinês promova mais estímulos à economia chinesa, pelo menos é isso que a gente espera aí nas próximas semanas. Em relação ao mercado, né, nós tivemos na sexta-feira uma leve alta do Ibovespa, o que marcou, né, a quebra do recorde aí, né, de 13 quedas consecutivas. Foi estopada essa queda aí na última sexta-feira. Ainda assim, a gente não teve uma baixa muito considerável. O Ibov deve ter caído em torno de 7, 8% em todo esse período, mas na última semana, baixa de 2,15%. Isso fez com que a alta do ano tenha vindo aqui para 5%. O IDIV voltou a cair, o índice de small caps também. O S&P em reais ele caiu, ele só não caiu mais porque o dólar subiu, mas a bolsa americana em dólares caiu. O IFIX voltou a cair e o Bitcoin, né, até com essa questão desse discurso mais duro do Fed em relação à economia americana continuar pujante, que não seria tão bom para a questão da possibilidade de baixa de juros, acabou caindo 8,37%, ainda assim no ano sobe quase 50% a principal criptomoeda do mercado. Em relação aos gráficos, né, pessoal, trazendo a avaliação aqui com uma visão mais de médio prazo, o Ibovespa, que tinha rompido, né, aquela longa tendência de baixa, né, que veio desde 2021 até esse ano, fez o rompimento aqui. A gente tinha uma expectativa que o Ibovespa fosse alcançar a casa dos 130 mil pontos, não alcançou. Ele está nesse canal de alta e essa semana aqui promete ser bastante decisiva nesse sentido, já que o Ibovespa pode ter feito o que a gente chama de rompimento falso aqui, né, e volte a operar dentro do canal de baixa. Enquanto isso não acontecer, a gente segue numa situação mais altista para o Ibovespa, mas aqui ele vai ter que decidir, né, se ele vai para cima aqui ou vai para baixo, perdendo esse patamar bem importante na casa dos 114, 115 mil pontos. Mas a gente fica tranquilo enquanto o Ibovespa não voltar a operar dentro do canal baixista. Operando dentro do canal baixista, pode ter a confirmação de um rompimento falso aqui no mês de junho, né? E a gente pode ver sim o Ibovespa daí começar a cair com mais força aí nos próximos meses. Em relação ao dólar, nós tivemos uma recuperação da moeda americana, que vem respeitando bem graficamente, né, as tendências. O dólar, obviamente, uma tendência mais de longo prazo de baixa, porém, em médio e curto prazos aqui, bateu no suporte na casa dos 4,70, 4,80
e pode sim voltar aqui a buscar a casa dos R$5. Não conseguiu romper aqui os 4,70. E o IVVB, né, que seria o nosso dólar, o SP em reais, ele mostra bem essa briga, né? A bolsa americana, quando sobe, o dólar tem caído, quando ela cai, o dólar tem subido. Isso tem feito, apesar dela estar numa tendência mais de alta no longo prazo, dentro desse canal, a gente mostra essa lateralidade, né? Tanto que o IVVB, na cotação de hoje, é a mesma cotação aqui quase que de março do ano passado. Então mostra essa lateralidade maior aqui do mercado americano. Em relação aos principais destaques de alta e de baixa, nós tivemos a Aliar, caiu quase 47%. Lembrando que a Aliar ela teve troca de comando, né? E foi quando ela anunciou que ia mudar os controladores da empresa, né? Até o Tanuri aqui entrou com força nas ações, eles tiveram que fazer uma OPA, né? Fazendo a oferta também para o restante do mercado, lembrando que eles não iam fechar capital e as ações iam permanecer na bolsa. A OPA foi feita na última sexta-feira, dia 11 a 24,55, ou seja, quem comprou ali a partir da quarta-feira, dia 9, se não me falha a memória, já não poderia mais entrar nessa OPA. Então, na quarta-feira mesmo, as ações começaram a cair, acho que caiu 50%, 60% aí desse dia 9, desde o dia 9 do dia 10, né? E, basicamente, o preço ele era sustentado pela OPA. E nós tivemos um float, o free float ficou de 5% das ações. Então tinha muito fundo, por exemplo, que teve que sair vendendo as ações, muito investidor que não sabia disso saiu vendendo as ações, e aí nós tivemos essa queda grande aí do preço das ações, né? Porque aquela questão de ter a OPA a R$24 é o que estava sustentando os preços, lembrando que a empresa continua na bolsa, né? A gente já comentou algumas vezes que tinha expectativa, inclusive, da junção de Fleury, Hermes Pardini e Aliar, que infelizmente não aconteceu, a gente não descarta que possa acontecer no futuro, né? Mas isso acabou frustrando um pouco, né? Aí a OPA fez a ação subir e depois nós tivemos a derrocada aqui das ações caindo quase 47%. Helbor, né, que divulgou resultados, nós tivemos um crescimento de receita, crescimento do lucro, tivemos uma boa redução dos estoques, mas os estoques continuam bastante elevados. A gente já comentou algumas vezes sobre essa questão da Helbor, inclusive a gente já conversou com a empresa, né? Eles deram uma melhorada boa em relação à redução dos estoques, só que a Helbor é o que a gente chama de incorporadora pura, né? Ela não tem muito controle sobre as obras, já que isso aqui acaba sendo terceirizado. E no nosso entendimento, principalmente para empresas de construção, é muito importante ter esse controle, né? Por causa da parte de custos, por causa da parte orçamentária, que é o grande calcanhar de Aquiles das empresas de construção, porque o problema não é vender, tá? Se fosse vender o problema, ok, mas no Brasil não é vender, mas sim ganhar dinheiro, porque normalmente o juro cai, a inflação cai, depois começa a subir juro, começa a subir inflação, né? O crédito fica mais escasso e a gente tem a questão do aumento de custos que dificilmente é repassado, né? Ou as empresas podem ter dificuldade para repassar esses custos. Nós tivemos a Oi, né, pessoal, que mais uma vez divulgou resultados muito ruins, com prejuízo de quase 850 milhões, aumentando aí 70% em relação ao ano passado. A Ânima, que divulgou resultados fracos, mas aqui no nosso entendimento o mercado exagerou um pouquinho na queda, mas isso faz parte, o mercado exagera para cima, exagera para baixo também. A receita praticamente estável e nós tivemos um aumento de custos que resultou também no aumento de prejuízo e, além disso, a dívida segue bastante elevada. Mais uma vez aqui a CBA como destaque de baixa, a gente já comentou algumas vezes sobre CBA, a gente gosta da gestão, Votorantim, né? A questão que a gente já comentou algumas vezes é o alumínio, né? Hoje está muito custoso, a gente prefere outros mercados, ferro-cromo, até o minério, níquel, cobre, a gente acha mais interessante que o alumínio. O alumínio subiu muito forte desde a época daquele golpe que nós vimos na Guiné, depois guerra da Rússia com a Ucrânia, e o preço do alumínio despencou, né? E a gente tem essa correlação aí, a mesma coisa, Vale, minério, alumínio, CBA, os resultados vieram fracos, a empresa teve prejuízo de 50 milhões de reais no segundo semestre. Tá? Azevedo e Travassos aqui entre os principais destaques de alta, a empresa anunciou recentemente que depois de 3 anos de reestruturação vai voltar ao mercado de exploração de petróleo, né? Tem essa possibilidade aí da Petrobras acelerar em relação à questão de gastos, de investimentos. Aqui a gente não está para julgar isso, né? Porque a gente está falando de Azevedo e Travassos, né, pessoal? Mas isso pode,
claro, melhorar os resultados aqui da empresa. Tivemos o Banco Inter também divulgando bons resultados. Os resultados vieram fortes, a receita subiu 30%, a base de clientes 35%, e nós tivemos um forte aumento de eficiência. Com isso, 300% de aumento do lucro, que chegou a 64 bilhões de reais. A gente já comentou algumas vezes, né, pessoal? Principalmente o mercado externo tem uma possibilidade muito boa de crescimento para o Banco Inter, né? Inclusive, eu já comentei isso aqui algumas vezes. O Banco Inter, ele é uma das fintechs que tem a melhor receita do mundo, no sentido de que é uma receita bem diversificada, não vem só de uma fonte. É seguro, é venda de produto, venda de empréstimo, é venda de produto financeiro e assim por diante, né? Nós tivemos a Brisanet aqui também, que é um dos destaques, até se não me falha a memória, foi a empresa que mais teve incremento aí de clientes, mesmo que a gente coloque, claro, TIM e a Vivo, né? Fora a questão das aquisições, né? Mas seria de forma orgânica. O lucro chegou a 44 milhões e nós tivemos um aumento de base forte, né? E a receita subindo quase 28%, chegando a 300 milhões de reais, né? Lembrando que a empresa é muito forte, principalmente lá na região Nordeste. IRB, né, pessoal, que todos os dias, né, tem algumas pessoas que nos perguntam sobre o IRB. Nós tivemos bons resultados semestrais, foi o primeiro lucro semestral do IRB desde 2019. O mais importante é a sinistralidade em queda. Como já foi comentado aqui também, é muito cedo para falar em grandes lucros, grandes pagamentos de dividendo. Agora, a gente já afasta a possibilidade de ter que fazer mais aumentos de capital, ou seja, o pior passou, né? Hoje a gente pode dizer isso. Vamos ver agora com a questão do El Niño, se a gente vai ter um aumento na sinistralidade, que pode acontecer, mas se não acontecer, a gente afasta ainda mais um pouco a possibilidade do IRB ter que fazer mais um aumento de capital. É cedo para falar em grandes lucros, dividendos, né? E claro, como é um caso de reestruturação, é aquela questão que a gente comenta sempre, né? Pode demorar 2 anos para ocorrer, pode demorar 6, pode demorar 8. Né? Por isso que o investidor que gosta desse tipo de empresa, gosta desse tipo de ação, tem que colocar um pouquinho só na carteira e tem que ter bastante paciência. Mas hoje os resultados, logicamente, estão bem melhores do que aí há 2 anos. Tá? Isso aí não tem como negar. E nós tivemos aqui Vibra, né, pessoal, que divulgou resultados fracos, assim como Raízen, que divulgou resultados mais fracos, a Ultrapar também. Mas quando a gente pega em distribuição, foi aquela que divulgou melhores resultados. Né? Ela ainda foi, ou menos piores, aí, como diz o outro. Né? Ela ainda seguiu muito pressionada pelos preços dos combustíveis mais baixos no segundo trimestre e essa questão da importação do diesel russo, que também trouxe pressão aqui nos resultados de Vibra. Né? Lembrando que a gente tem toda aquela possibilidade, né, da Petrobras comprar a empresa, enfim. Claro que isso pode fazer com que o preço das ações suba. Se é bom ou ruim, não seria o momento de discutir agora, mas teria uma possibilidade de alta das ações, né? Mas resultados aí bons de Vibra, o que acabou ajudando as ações a subir 7,4% na última semana. Antes de continuar, eu quero deixar 2 presentes para vocês. O nosso relatório especial do mês de uma Small Cap boa e barata e para o curto prazo também. E o nosso cupom em homenagem à B3, aniversário da B3, até 35% de desconto na nossa assinatura Capitalizo completo, um boleto ou Pix, né? Depois eu falo um pouco mais sobre as nossas estratégias de recomendações. Lembro que hoje a Capitalizo tem as melhores recomendações pelos menores preços do mercado. Aqui nós temos algumas empresas que vão ficar ex-proventos, né? Lembrando que para receber esses dividendos tem que dormir da data com para a data ex. Então, no caso aqui de Metalúrgica Gerdau, a data com foi dia 18, que foi a última sexta-feira. A data ex é dia 21. Quem dormir do dia 18 para o dia 21 recebe os dividendos. Quem dormir com a Taurus dia 21 para o dia 22 recebe os dividendos. Aqui nós temos os yields, né? E também a data de pagamento. Obviamente tem mais pagamentos, tem outras empresas também, mas a gente traz só algumas. Né? Datacom virando Data Ex essa semana, a Metalúrgica Gerdau, a Gual, né? A GGBR, que é a operacional. Aqui a gente percebe aquela questão que a gente já comentou algumas vezes do desconto de holding da Metalúrgica Gerdau, tanto que nós temos um yield maior na Gual do que GGBR. Temos ainda a Taurus, End, né, que anunciou dividendos um pouquinho abaixo do esperado. Banco do Brasil, mais uma vez aí bons dividendos. E aqui dia 22 a Panvel, a última data com, né? E no dia 30, na outra semana, Vulcabras também, que pode surpreender ainda positivamente no pagamento de dividendos. Os últimos resultados vieram bastante positivos. Trazendo aqui mais resultados, né, pessoal? Cosan,
divulgou resultados bons, né, apesar da queda nas receitas. Rumo, né, trouxe bons números operacionais. A Compass também, né, lembrando que a gente espera que o IPO da Compass seja retomado em breve. E a Moove, né, que é a parte de lubrificantes, também divulgando bons resultados. Com isso, reverteu o prejuízo do trimestre do ano passado para lucro de 145 milhões. Lembra? Tem muito para melhorar ainda em termos de resultados, né? A gente pega um negócio como a Rumo, por exemplo. Eu fiz até um vídeo falando sobre ela recentemente, né? Uma empresa que passou por uma grande reestruturação, agora que voltou a pagar dividendos, agora que voltou a ter resultados melhores. Magazine Luiza, né, pessoal, resultados ruins ou muito ruins, né? A receita estável, um tímido crescimento na vendas em mesmas lojas, no e-commerce também vinha sendo destaque. E o que acontece, né, pessoal? A gente começa a ver aqui resultados, por exemplo, de Via, de Magalu, né, e Americanas que não divulgou, mas com certeza vai vir resultados ruins. E com toda a situação perdeu market share. A gente imagina que Magalu também perdeu market share, Via perdeu market share e um ganho tremendo aqui, especialmente para o Mercado Livre, que já é a líder, e também para a Amazon. A gente espera que essas empresas aqui tenham aumentado bastante o market share, vamos ver quando os resultados forem divulgados. A Line Sonai, né, pessoal, que recentemente juntou com o BR Malls, resultado muito forte, né? A gente entende que o setor está barato ainda, né? Eu não estou falando aqui de recomendação, mas a gente entende que o setor está barato, receita com alta de 12%, nós tivemos menos descontos em aluguéis, mais receitas com locação, crescimento da receita com estacionamento, que é uma receita boa, menor inadimplência e a taxa de ocupação voltando a ficar acima de 95%. Né? Então, a mesma coisa que já vinha acontecendo em Iguatemi, Multiplan, né? E anteriormente em JHSF na parte de shopping, só que JHSF é mais a classe A, vamos dizer assim, né? Que sofre menos. Né? Uma boa retomada, bons resultados aqui de Line Sonai. Itaúsa, né, pessoal, nós tivemos um aumento do lucro de 17%, mas basicamente aqui o lucro aumentou porque nós tivemos um resultado melhor do Itaú e também por causa da venda das ações da XP. Né, se a gente não tivesse tido essa venda de ações da XP, o lucro teria sido praticamente estável aí com o último trimestre do ano passado. Com o segundo trimestre do ano passado, lembrando que Itaúsa também se beneficiou aí por um melhor momento do Itaú, que junto com o Banco do Brasil foram os grandes bancos que divulgaram os melhores resultados. Caixa Seguridade também divulgou resultados bons, né? Quase indo aqui para a linha do ótimo. Receita cresceu 22%, a parte de seguros 6%, melhora na sinistralidade, com isso o lucro aumentou 20%, chegando a 822 milhões. Também é uma boa pagadora de dividendos, assim como BB Seguridade, que a gente já comentou algumas vezes. A gente gosta mais de BB Seguridade, né? A gente entende que os resultados de BB Seguridade vieram melhores, mas fantásticos aqui também, muito bons resultados de Caixa Seguridade. Nubank, né, pessoal, que mudou de código, agora é o roxo 34, também divulgou resultados bons, né? A receita subiu 61%, o índice de eficiência, assim como do Banco Inter, melhorou e a base de clientes cresceu 28%. Lembrando que recentemente o Nubank atingiu um recorde, né? São 80 milhões de clientes aqui no Brasil e se a gente considerar também o mercado mexicano e colombiano, são 85 milhões de clientes. Para vocês terem uma ideia, eu peguei o ranking aqui, a Caixa tem 150 milhões de clientes, o Bradesco 104, o Itaú 99 e o Nubank já tem 80 milhões aqui. Claro que muita gente tem conta em mais de um banco, mas em número de clientes, o Nubank ultrapassou, por exemplo, aí o Banco do Brasil. Tá certo, pessoal? Lembrando que eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo as nossas assinaturas, né? São 4 assinaturas aqui da Capitalizo. Tem a parte de cursos e a parte de resultados, né? Que eu sempre convido todo mundo a olhar. Tem os resultados de todas as nossas estratégias, tanto daquelas de longo prazo, que com 10 minutos por mês vocês conseguem acompanhar, quanto as de médio e curto prazo, que com 10 minutos por dia vocês conseguem acompanhar. Ah, quero ver lá a estratégia do Swing Trade da Capitalizo. Vai ter a estratégia lá, vai ter o vídeo explicativo, os resultados, né, pessoal? Que a gente trabalha sempre com resultados atualizados. Hoje, os melhores resultados comprovados do mercado, tudo feito de forma transparente, independente e também com melhor atendimento. Né? Quem quiser nos contatar pode mandar um e-mail para contato@capitalismo.com.br ou então já pode deixar um áudio, uma mensagem, né? Que já amanhã, segunda-feira, o pessoal do atendimento auxilia todos vocês, tá certo? Um grande abraço, uma ótima semana e ótimos investimentos. Até mais!